Ah, então essa semana a gente vai fazer igual a semana passada. Hoje eu vou estar explicando conteúdo novo e eu vou estar enviando um vídeo para vocês de toda a correção. Então, antes da sondagem, vocês pegam, assistem o vídeo, né? Faz a correção certinha. Se ainda ficar com dúvida, vocês me perguntam, tá? Tia, Sim. tia, eu Oi. acabei de chegar de Goiânia agora e eu não tô em casa, ou seja, eu tô sem material. Tá, e depois você me mostra a tarefa, tá? No WhatsApp. Aqui, eu chegar em casa eu te mando. Tá. Aí eu só avisando, tá? Que a correção vou estar enviando ou quinta ou sexta-feira de manhã. Antes da sondagem, faz a correção, tira todas as dúvidas, que a sondagem é relacionado a essas atividades, tá? Eu vou já falar para vocês quanto vocês tiraram na sondagem, mas sexta-feira eu vou postar lá, que eu vou postar junto com a outra sondagem, tá? Primeiro eu vou falar quem tirou 100%. Foi a Alice, Luísa e Mirella. Aí depois a gente teve 80% do Luiz, 60% Ana Laura, Emanuele e Mariana e 40% Daniel, tá? Eu tirei 80%? Isso. Nossa Senhora. Então vamos lá, eu vou virar minha câmera aqui para a gente começar. Vocês já vão pegando o livro aí de vocês e vai abrindo aí, que vai ser continuação. Hoje a gente vai falar dos trapézios. Vai estar na página 98. 90 não, 88. Página 88. Enquanto isso, eu vou virar aqui a câmera, enquanto vocês vão abrindo aí nessa página 88. Por enquanto, não estão presentes nem a Ana Laura e nem o Daniel. Os dois. Gente, ó, lembrando que essa participação em aula, tudo vale ponto, tá? Pelo que tudo indica, a gente vai continuar assim por causa dessa pandemia, tá bastante perigoso. Então, vocês vão ser avaliados por tudo que vocês fazem online, nas aulas online, né? As tarefas que eu vou vendo. Eu vou olhando se vocês estão realmente olhando, prestando atenção, né? Fiquem atentos para aprender essa matéria, porque para o ano que vem vai precisar de saber dessa matéria, né? Então, tem que ficar atento. Tá, então vamos ver aqui sobre o trapézio. Deixa eu só aumentar aqui, fixar minha tela. Qualquer dúvida, gente, se vocês não quiserem perguntar no microfone, vocês podem colocar aí no chat, tá? Que aí eu olho também depois. A gente tem aqui, ó, o trapézio. O trapézio, ele é mais ou menos nesse formato. Ele é como se fosse um triângulo que retirou a parte de cima e sobrou essa parte de baixo que eu vou chamar de trapézio. O que é importante no trapézio? Questão dos nomes dele, né? Eu tenho aqui, ó, esse laranjado aqui, eu vou chamar ele de base maior. Esse rosa, base menor. Esse daqui, ó, que desce 90 graus, é a altura. Isso aqui serve quando a gente vai trabalhar com a área de um trapézio, a gente tem que saber esses nomes, tá? Mas na matéria que a gente está é sobre ângulos, então a gente vai ver, né, um trapézio mais relacionado aos nomes. O trapézio, gente, é um quadrilátero, tá? O quadrilátero em si, ele divide em duas partes, paralelogramas, que a gente fez as tarefas, né? E agora os trapézios, tá? O trapézio, ele tem uma característica muito importante. A soma desses dois ângulos aqui, ó, tá vendo? A soma desses dois ângulos laterais vale 180 graus, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, A mais D, se eu juntar esses dois ângulos, é 180. Então, se eu falar, por exemplo, que esse ângulo A vale 100 e perguntar quanto que vale o ângulo D, eu posso colocar X aqui, ó, por exemplo, e pergunto quanto que vale X? Então, vale 80. Se aqui é 100, aqui é 80, tá? Você pega 180 menos o valor do ângulo dado. Então, esses dois ângulos valem 180 e de cá também, tá? No trapézio, essa característica é diferente dos paralelogramas. O trapézio aqui do lado, a lateral, vale 180. Então, esse ângulo B aqui, ó, mais esse ângulo C, vale 180 graus. Eu vou compartilhar com vocês a tela, vocês olhando, acompanhando no livro, tá? Que vai ficar mais fácil para mim estar explicando por causa dos desenhos. Todo mundo enxergando? Sim? Tá bem, tranquilo, né? Deixa eu ver se tem jeito de pegar uma canetinha aqui. Para mim escrever vai ficar mais fácil.
Peraí. Vou pegar uma caneta. Aí, peguei. Tá, então, o trapézio, gente, ele pode ser caracterizado por 3 tipos, tá? Aí na página 89 tem os 3 aí, ó. O isósceles, o retângulo e o escaleno. É parecido com o triângulo, tá? O triângulo isósceles não tinha 2 lados iguais, porque a gente, na verdade, o trapézio, eu falei que a gente pega o triângulo e corta a parte de cima. Então, aqui também é bem parecido, ó. No trapézio, o trapézio... Ah, minha canetinha sumiu quando eu mudei a página. Aí, vou pegar ela aqui de novo. No trapézio isósceles, ele vai ter 2 lados iguais, tá? Quando você vê aqui, ó, que essas duas medidas têm o mesmo valor, tá vendo? Ó, esse lado aqui, ó, e esse lado aqui. Quando tem esse risquinho aqui, gente, é porque ele está simbolizando que esse lado tem a mesma medida desse outro lado, tá? Então, aí a gente fala que ele é um trapézio isósceles. Importante sobre o trapézio isósceles. Se ele tem esses 2 lados iguais, né? Aí tem que afirmar que é um trapézio isósceles, ele tem que pôr medida. Por exemplo, ele tem que colocar que aqui vale 12 e de cá também é 12. Então, a gente já viu... Gente, aqui é um 2. Então, a gente já viu que ele é isósceles. Quando ele for isso, olha o que fala aqui, ó. Os ângulos da mesma base são congruentes. O que isso quer dizer? Que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, ó. Ah, então, se eu falar que aqui é 150, tá vendo? Se eu falar que, que esse aqui é 150, deixa eu ver se a gente vai apagar, que tá meio feio aqui essa... Peraí, cadê minha... Só... Ah, tá tudo travado aqui, meu internet hoje não tá muito boa, não. Vou apagar todas as anotações. E voltar, para não ficar muito riscado. Aqui, ó. Se eu falar que esse ângulo aqui, ó, é 150, tem que ser o trapézio isósceles, tá? Os outros não valem essa regra, não. Se esse aqui é 150, e eu falar que aqui, ó, é X, se eu falar que aqui é Y, e eu falar que aqui é Z, outra letra, aí eu perguntar, quanto que vale cada um? Se ele é um trapézio isósceles, ele falou que a base é igual. Então, se aqui é 150, esse X aqui, ó, vai ser quanto? 150 também, porque é um trapézio isósceles, os 2 lados são iguais, então essas duas medidas também são iguais, vai ser 150. Aí, aqui também é igual, tá vendo? O mesmo valor que Y vai ser o de Z, mas ele não deu o valor. Mas eu falei agorinha sobre a característica de um trapézio. A característica de um trapézio é esses 2 ângulos aqui, ó, dá 180 graus. Se aqui já é 150, então esse aqui vai ser quanto? Vai ser 30, porque 150 mais 30 é 180, tá vendo? A soma dos dois aqui, eles são suplementares, a soma dos dois é 180. Então, se aqui é 30, esse ângulo aqui também vai ser quanto? Vai ser 30, tá? Então, no trapézio isósceles, ele pode dar só uma medida de um ângulo. Ele vai dar medida só de um ângulo, você vai descobrir as outras, tá? Por essa teoria aí que eu falei, que aqui é 180 graus, e as bases são iguais, tanto a base menor como a base maior, tá? Também vai falar sobre diagonal, se por acaso você vê alguma questão da diagonal, por exemplo, daqui até aqui, ó, se eu falar que é 50, essa daqui até aqui também vai ser 50, tá? Então, pode aparecer alguma coisa assim, mas até então acho que eu não vi nenhuma assim, não. Mas se aparecer, eles têm a mesma medida também, tá? Então, essa é a propriedade do trapézio isósceles, ela segue a do triângulo isósceles, tá? As bases são iguais, então a mesma coisa. O próximo que a gente vai ver é sobre o trapézio retângulo. Deixa eu pôr outra cor aqui. Vou pôr um verde. Ó, esse trapézio retângulo. A característica de um trapézio retângulo, olha aqui, ó. O ângulo é 90 graus. Ele pode dar só um valor aqui 90. Você viu que desceu retinho? É porque o outro é 90 também. Às vezes ele põe um quadradinho, um pinguinho. Esse quadradinho, um pinguinho, significa 90 graus, um ângulo reto, tá? Então, se aqui é 90, né? Se é um trapézio isósceles, aqui também é 90. Não tem como aqui ser 90 e aqui embaixo ser outro valor.
Porque como que vai descer reto? Não tem como, aí a abertura aqui não vai ficar sendo 90. Então, às vezes, ele vai dar aqui um quadradinho e aqui vai perguntar, quanto que é x? Se você já viu que lá era 90, aqui também é 90, porque a gente sabe que a soma dos dois tem que ser 180, né? Então, é obrigatório aqui também ser 90, tá? Então, a característica principal dele é isso aí, tá? Isso aqui é 90, aqui é 90. Aí, no caso, ele pode falar aqui o x, né? Chamar esse ângulo de x. Aqui ele tem que pôr um valor, tá? Porque aqui é completamente diferente, não tem nada a ver igual o isósceles, não. Aí aqui ele tem que colocar, por exemplo, que vale 120, né? Se aqui vale 120, aí ele vai perguntar, quanto que vale esse ângulo aqui? Vou chamar de y. Novamente, eu sei que esses dois ângulos aqui, ó, da lateral, vale 180. Se aqui já tem 120, eu tenho que ver quanto que está faltando para dar 180, né? Ou seja, 180 menos 120. Vai estar faltando 60 graus. Tá? Então, vai ser o valor de y 60. Tá? Então, lembrar sempre, as lateral é 180, tá? Do trapézio. E no trapézio retângulo, 90 graus. E por último, tem o trapézio escaleno. Esse escaleno quase não aparece nada dele, tá? Mas ele, questão, só para interpretar o questão do nome, né? É igual o triângulo escaleno, quase não aparece ele. Por quê? Porque não tem nada. Ele não tem lado igual, não tem ângulo igual, é tudo diferente. Então, se por acaso aparecer uma atividade dessa que for um trapézio isósceles, ele vai ter que pôr medida para todos, né? Ele vai ter que colocar aqui, por exemplo, que vale 140. Aí, de cá, ele ainda pode pôr uma letra, né? Pode pôr que aqui vale X. Ixi, falou tudo. Aqui é um X, tá, gente? Aí, aqui ele tem que pôr um valor, por exemplo, 110, né? E aqui, vou colocar outra letra, Y, tá vendo? Ele pode pôr dessa maneira. Aí, o que a gente sabe? Que a soma dos dois é 180, né? Então, aqui no caso, esse X vale 40. E de cá também, a soma dos dois tem que dar 180. Então, no caso, o Y aqui vale 70. Às vezes ele coloca Y, e aqui é 110 mais Y, ou Y mais 5. Aí lembrar, é igual a equação, letra de um lado, número do outro. Você vai resolver equação normal. Eu vou passar uns exemplos assim para vocês verem depois, tá? E por último aqui, ó, vocês acompanhando aí na página 89, só aqui embaixo, tem aí, ó, a base média de um trapézio. Então, agora a gente vai ver sobre medidas. A gente viu os ângulos, agora a gente vai ver medidas. Às vezes aparece medida para você falar quanto que vale, tá? Então, por exemplo, quando perguntar sobre a base média, o que é base média, né? A base a gente sabe que é essa aqui, ó, de A até B é a base menor e de D até C é a base maior. A base média é esse risco que fica bem no meio entre os dois. A gente já viu sobre o trapézio que esse ponto M aqui, ó, é o ponto médio. Ou seja, de A até M é o mesmo valor de M até D. Então, se eu falar que aqui é 10 centímetros, aqui também vai ser 10 centímetros, tá? Então, de A até D é 20, tá? E aqui a metade é 10. Do mesmo jeito do lado de cá, lembrando que esses dois lados aqui, ó, AB e CD tem que ser paralelo, tá? De B até M, se eu chamar aqui, por exemplo, de 15 centímetros, de N até C também tem que ser 15, tá? Então, fica atento, às vezes ele coloca assim, ó, aqui é X mais 1 e aqui é X mais 10. Quanto que vale X? É uma igualdade, tá vendo? Ó, 15 igual a 15. Se fosse X, é a mesma coisa. Agora eu vou passar um exemplo, mas, por exemplo, se eu falar aqui, um é X mais 2, tá vendo? E o outro é X, é lógico que não vai ser 2, né, gente? Vou colocar 20, senão vai ficar um ângulo muito pequeno. X mais 20, e o outro vai ser X mais 40. Não é lado, né? Mais ou menos assim. Vou colocar 2x. Aí eu quero saber quanto que vale x. Aí o que você vai ter que fazer? Nossa, ficou muito ruim. Resolver aqui, ó, essa equação. Letra
primeiro membro, número no segundo. Então, vai ficar aqui, ó, 2x menos x e 40 menos 20. Aí resolve normalmente, tá? Aí, outra questão. Eu vou falar aqui, por exemplo, que aqui vale 30. 30 centímetros, essa base maior aqui, tá vendo? Deixa eu apagar para não ficar muito ruim essa. Apagar. Aí. Vou falar aqui, de A até B vale 30 centímetros. E de D até C vale 60 centímetros. Aí eu quero saber quanto que vale de M até N. Aí, ó, aqui, gente, eu estou trabalhando sobre base média. Eu quero saber quanto que vale essa base média aqui. Existe uma regrinha. A regrinha está bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Para mim saber quanto que vale esse segmento aqui, ó, de M até N, é só eu pegar essa base menor, que é 30, somar com a base maior, tá vendo? Que é 60, e depois dividir por 2, porque eu quero saber a média de 2 segmentos, né? Então, tem que dividir por 2. Então, para me saber quanto que vale esse lado, eu vou somar 30 mais 60, 30 mais 60 é 90. E vou dividir por 2. Metade de 90, 45. Tá? Então, esse segmento M aqui, MM, vai ser 45. Tá? Então, se ele, por acaso, estiver pedindo um dos lados, fica atento a essa regrinha aqui, ó. Que a soma dos dois, dividido por 2, dá esse valor aqui. Tá? Então, fica atento nessa regrinha. E se por acaso não desse esse valor, ó, tá vendo? Não deu esse valor. E eu quero saber quanto que vale ele. Então, ó, se você for pensar um pouquinho, você dobra esse valor, né? 45, que a gente não dividiu por 2. Então, a gente vai fazer o processo contrário. Então, vai multiplicar por 2. Então, 45 vezes 2 é 90, né? E depois a gente não tinha somado, é o processo contrário. Então, vai diminuir esse valor aqui de cima. Então, menos 30, tá vendo? 90 menos 30 vai dar os 60. Tá? Então, seria o processo contrário se por acaso perguntasse dessa maneira. Mas costuma perguntar MN, tá? Então, você soma os dois e divide por 2. Ok? Vamos voltar lá, que agora a gente vai fazer uns exemplos. Vamos aqui ao primeiro exemplo que eu vou passar para vocês, que vai ser as atividades, tá? Tá aqui, ó, esse primeiro exemplo. Agora, vocês já prestaram atenção, já tem uma noção de como é que resolve, né? Ele quer saber qual que é o valor de x e de y. Então, por essa questão aqui, ó, eu já sei que é um trapézio, né? Ele não afirmou se é um trapézio equilátero, não afirmou nada. Então, se ele não afirmou, a gente vai usar só a regrinha do trapézio normal, tá? A regra do trapézio normal é a gente pegar isso aqui, ó, né? Somar esses dois ângulos. A soma desses dois ângulos aqui, ó, vale quanto? 180. Então, o que que a gente vai escrever aqui, ó, nessa questão? Assim, né? Eu vou colocar aqui 120, né? Mais x é igual a 180. Eu só estou pondo para ver, gente, mas vocês já podem ver, ó. É só pegar 180 menos 120, é mais fácil. Tá? Então, o valor de x aqui, ó, é 180 menos 120. E já pode fazer direto também, tá? Já por resposta, porque aqui essa daqui nem precisa de muita conta. De cabeça mesmo, a gente já faz essa continha, que vai dar 60. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, o x vale 60. Por quê? 60 mais 120 é 180. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. A soma desses dois ângulos aqui, ó, vou colocar aqui. Aí. A soma desses dois ângulos aqui, ó, vai dar 180. Então, se aqui já é 120, 110, né? Então, aqui a gente vai ter o valor de y. Eu vou colocar aqui, ó. Você já pode fazer direto, ó. 180 menos 110. Então, fazendo essa continha aqui, você já vai achar o valor de y, que vai dar 70. Tá? Então, esse tipo de questão vai aparecer para vocês. Pode aparecer na sondagem, tá?
É lembrar que os dois são suplementares. Aí você vê quanto que está faltando para dar 180, tá? Só a lateral que a gente olha. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo. Aqui. Olha isso. Esse aqui, ó, apareceu esse quadradinho com o pinguim, né? Esse aqui é aquele trapézio retângulo, tá? O trapézio retângulo, se aqui é 90 graus, aqui embaixo, obrigatoriamente, tem que ser quanto? Tem que ser 90, tá? Então, aqui, ó, esse valor de y aqui, ó, eu já tenho que ele vale 90. Aí, desse daqui, a única informação que a gente tem, que é do trapézio, é que essas duas medidas aqui eu tenho que dar 180 graus. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai escrever aqui, ó, x mais y, mais os 40, tá vendo? Esse ângulo mais esse tem que ser quanto? 180. Só que, por essa questão aqui, ó, eu já vi que o y vale 90. Então, ó, no lugar desse y aqui, ó, eu já vou trocar esse y aqui, ó, por quanto? Por 90, porque já falou que aqui é 90. Pronto, agora é só resolver isso aqui normal, ó. Letra de um lado, número do outro. Então, quem que eu vou passar para lá? Eu vou passar o 90 e o 40, trocando o sinal dos dois. Então, x vai ser 180 menos 130, né? Que é 90 mais 40. 90, 100, 110, 110, 130 mesmo. Então, x vai ser diminuindo os dois, 50, tá? Então, aqui, ó, eu descobri o valor de x e de y, tá? Pela regrinha que esse aqui é um trapézio isósceles. Mais um aqui para vocês. Ó, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo não é ângulos, né? Olha lá, ó. O que que lembra isso aqui? Isso aqui lembra da base média, né? O que que eu falei para a gente descobrir esse valor aqui do meio, né? Essa base média. Eu tenho que somar esses dois números aqui, ó, e dividir por 2. Então, ó, para mim saber o valor de x, o que que eu vou ter que fazer? Somar os dois, então 27 mais 41, ou 41 mais 27, que a ordem não altera, né? E depois o resultado dividir por 2. Tá? Então, fazendo essa continha aqui, ó. 7 mais 1 é 8, 4 mais 2 é 6, dá 68. 68 dividido por 2. Então, x nesse caso aqui, ó, vai ser 34, tá? Então, quando vir nesse estilo e quer saber quanto que vale essa base média aqui, ó, que é o x, você soma os dois e divide por 2. Tá aí o valor. E para a gente finalizar, gente, aí depois na próxima página tem só em questão de base média, só a definição aí, porque que é dividido por 2. Mas a gente já viu aqui, não vou fazer ela não, tá? Mas aí a regrinha eu já ensinei para você. E por último eu tenho essa, ó, um pouquinho mais difícil. Tá vendo? Eu quero saber o valor de x. Mas é a mesma regra, é da base média, né? Aí o que que eu tenho que fazer? Esse mais esse, dividido por 2, tem que dar esse aqui, tá? Então, mesma coisa, só porque aumentou o grau de dificuldade na equação. Então, aqui, ó, x mais 5, a base menor, mais a base maior, que é 6x menos 10, tem que dividir por 2, tá vendo? Vai ser igual a quanto? X mais 10. X mais 10. Chegou nessa continha aqui, tem duas maneiras de você fazer. Ou tira o mínimo, ou multiplica cruzado. Multiplicar cruzado é mais fácil, ó. A gente multiplica cruzado assim, ó, né? Eu acho mais fácil, né? Então, fica x mais 5 mais 6x menos 10 vezes 1, continua a mesma coisa, né? E x mais 10 vezes 2, eu tenho que multiplicar todos esses aqui por 2. Então, vai ficar aqui, ó. Vou repetir esse primeiro aqui, porque é vezes 1, tá? E esse aqui eu tenho que multiplicar 2, tanto x como 10. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 10, 20. Pronto, chegou nessa parte aqui, já finalizando, porque está acabando já a aula. É só organizar letras de um lado, número do outro. Então, ó, quem aqui, cadê as letras? São essas, né? Então, tem aqui, ó, x
eu tenho 6x, eu tenho o mais 2 que vem para cá, menos 2x. E de cá, quem que eu tenho? Eu tenho 20, o mais 5, menos 5, e o menos 10, mais 10. Eu vou pôr assim. Aí agora é só fazer as contas, né? 6 mais 1, 7. 7 menos 2, 5. E aqui, ó, 20 menos 5 dá 15, mais 10 dá 25. Pronto, o que a gente faz? Só divide, 25 dividido por 5 vai dar 5. Aí você acha o valor de x, tá? Então, nesse tipo de questão, né? Aí, às vezes, aparece x e número, vai ter só um pouquinho mais de dificuldade, mas aí vocês podem multiplicar cruzado, tá? Que aí vocês põem depois letra de um lado e número do outro. Belezinha? Tá, então essa aí é a nossa matéria. Deixa eu aumentar, colocar aqui, que eu vou fazer uma chamada para ver se estão todos. Daniel, chegou? Você fez a tarefa? Se não está, Ana Laura também. Se tiver feito a tarefa, já mostra. Oi? A tarefa de casa foi a página 86, 87 e 88. Eu tinha chegado mais tarde é porque aconteceu um problema aqui. Aí eu tive que sair caminhando. Aí eu quero ver se vocês fez para me anotar aqui. O restante todo mundo já mostrou. Ana Laura mostrou. 88. Eu não anotei. 88. E você, Daniel? Também não fiz, não. 88. Aí, gente, fica atento. Falei para os meninos, no começo da aula eu já falei a nota de vocês, da sondagem. Depois vocês assistem o vídeo, que eu não vou falar novamente. E fiquem atentos que parece que essas aulas vão continuar assim até o final do ano, porque está tendo muito problema aí sobre essa pandemia. Então, tudo é avaliado. É avaliado vocês estarem aí assistindo a aula. Eu fico vendo quem é que está na aula e está rindo, conversando, falando com um periquito, papagaio, seja lá quem for. É durante a aula, é como se vocês estivessem conversando durante a aula, né? Quem conversa durante a aula perde ponto, né? Aqui é a mesma coisa, eu fico só observando e anotando quem aqui está conversando, quem não está, quem está com câmera ligada, que é obrigatório, e quem não está, tá? Então, tudo isso, porque eu preciso ficar vendo se vocês estão assistindo a aula ou não. Eu fico olhando a tarefa, né? Igual hoje também a Ana Laura fez só a primeira página, né? O Daniel não fez. Tudo está anotado aqui, quem não fez. Faltou, também perde ponto, né? Então, tudo isso é olhado, além da sondagem que vale ponto, tá? Aí, provavelmente, a direção, como já teve ordem da Secretaria de Educação, logo deve passar para vocês agora a questão das notas certinho, tá? Para fechar boletim, fechar tudo. Se não tiver presente, vai reprovar, é ordem da Secretaria de Educação. Porque se tem aula online, é aula online. Ninguém tem problema aí de não ter um computador ou um celular. Todo mundo tem um celular, ainda mais vocês, né? Não tem um celular ou às vezes um computador, alguma coisa, e assiste às aulas, né? Então, não é desculpa. Então, confirmando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos presentes. Ô, professora, eu só não pude desligar a câmera hoje por causa que eu tô no computador. Por causa que eu nem em casa não tô, aí eu tive que deixar o celular em casa. Ah, tá. Aí, na casa da minha aí no avó. caso, a gente tem que justificar antes, tá? Justificar, porque às vezes acontece imprevisto, a gente sabe que acontece mesmo, não tem como, né? Mas tudo bem. Gente, então, façam a atividade de vocês vai ser a página 91, 91 e 92, tá? Essa correção eu vou enviar junto com a outra no vídeo, ou eu envio quinta ou sexta de manhã. Vocês fazem a correção antes da sondagem, tá? Porque se por acaso tem alguma questão que você não conseguiu, ou às vezes você acha que acertou e errou, né? Aí chega na sondagem, você erra, porque está pensando que acertou. Então, faz a correção antes da sondagem e eu vou estar enviando aí o vídeo para vocês da correção. Aí, em sexta, vocês fazem a sondagem. Ok, gente? Então, é isso aí. Tchau para vocês. Até segunda-feira.